Hare Krishna, Haribol, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna, Haribol, bom dia a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom dia a todos que nos veem aqui ao vivo, ou aqueles que virão depois e verão também o vídeo. Muito bom dia. Sou a Tsundara Das, estou aqui na página do Facebook do Rio de Janeiro para uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Então, hoje, nós estamos lendo do terceiro canto do Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, o terceiro canto intitulado O Status Quo. E hoje leremos do capítulo 11, que se intitula O Cálculo do Tempo a partir do Átomo. E hoje leremos os versos de 1 a 6. Então é uma leitura um pouco técnica, né? Fala do átomo, fala do tempo, mas com certeza, sob a ótica de Srila Prabhupada, nós poderemos extrair aqui vários ensinamentos que contribuam com o nosso avanço espiritual, que é o objetivo do Bhakti Yogi, do devoto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 11, versos de 1 a 6. Verso 1. Maitreya Uvacha Charamasad Visheshanam Aneko Samyuta Sada Paramanu Savigeyo Ninam Aikya Brahmo Yata. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Charama, fundamental, Sat, efeito, Visheshanam, sintomas, Aneka, inumeráveis, Asamyuta, não misturado, Sada, sempre, Parama Anu, átomos, Sa, isto, Vigeya, deve ser entendido, Nrinam, dos homens, Aikya, unidade, Brahma, engajado, Yata, do que? Tradução, significado de Srila Prabhupada. A partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível e não chega a constituir-se de um corpo, chama-se átomo. O átomo existe sempre como uma identidade invisível, mesmo após a dissolução de todas as formas. O corpo material é apenas uma combinação de tais átomos, mas isso é compreendido de forma equivocada pelo homem comum. Significado: a descrição atômica do Srimad Bhagavatam é quase a mesma que a ciência moderna do atomismo, assunto este explicado mais detalhadamente no Paramanuvada de Canadá. Na ciência moderna, aceita-se também o átomo como a partícula indivisível e fundamental da qual é composto o universo. O Srimad Bhagavatam é o texto completo de todas as descrições de conhecimento, incluindo a teoria do atomismo. O átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno.
O átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. Vamos notar aqui porque voltaremos a falar sobre isso. Né? Continuando a leitura. Srimad Bhagavatam 3.11.2. Tata eva padartasya svarupavastitasya yat kaivalyam paramamaham avishesho nirantaraha. Sata, da manifestação eficiente. Eva, indubitavelmente, padartasya, de corpos físicos. Swarupa, avastitasya, permanecendo sob a mesma forma até o momento da dissolução. E aquilo que Kaivalyam, unidade, Panama, a suprema, Maham, ilimitada, a Vishesha, formas, Nirantaraha, eternamente. Tradução de Srila Prabhupada. Os átomos são o estado fundamental do universo manifesto. Quando permanecem em suas próprias formas, sem constituir corpos diferentes, são chamados de unidade ilimitada. Indubitavelmente, há diferentes corpos sob formas físicas, mas os átomos em si constituem a manifestação completa. Verso número 3. Evan kalopi anumita sauksmye staulye chasatama samstana bhuktya bhagavan avyakto vyakta bhugvibhu. Evam, assim, kala, tempo, api, também, anumita, medido, sauksmye, nas sutis, staulye, nas formas grosseiras. Tcha, também, satama, ó melhor, samstana, combinações dos átomos, bhuktya, pelo movimento, bhagavan, a suprema personalidade de Deus, a vyakta, e manifesta, vyakta bhuk, que controla todos os movimentos físicos, vibhu, o grande potencial. Tradução: pode-se avaliar o tempo medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos. O tempo é a potência da todo-poderosa personalidade de Deus, Hari, que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico. Verso número 4. Sakala Paramanurvai Yobhunkte Paramanutnatam Sato Vishesha Bhugyastu Sakala Paramomaham. Este Kala, tempo eterno, Paramanu, atômico, vai certamente, Yaha, que, Bhunkte, passa por Parama Anutam, o espaço de um átomo, Satah, de todo o agregado, a Vishesha Bhuk, passando pela manifestação não dual. Yatu, que este, Kalaha, tempo, Panamaha, o supremo, Maham, o grande. Tradução: o tempo atômico é medido de acordo com sua órbita num espaço atômico em particular. Esse tempo que cobre o conjunto e manifesto de átomos é chamado o grande tempo, ou Mahakala. Comentário de Prabhupada: tempo e espaço são dois termos correlatos. O tempo é medido de acordo com sua órbita, cobrindo determinado espaço de átomos. O tempo padrão é calculado de acordo com o movimento do Sol. O tempo que o Sol leva para passar por um átomo é calculado como tempo atômico. O maior de todos os tempos cobre toda a existência da manifestação não dual. Todos os planetas giram e cobrem o espaço, e o espaço é calculado em termos de átomos. Cada planeta tem sua órbita particular para girar, na qual ele se locomove sem desvio. E, do mesmo modo, o Sol tem sua órbita. O cálculo completo do tempo da criação, manutenção e dissolução
medido em termos da órbita da totalidade dos sistemas planetários até o final da criação, é conhecido como o Kala Supremo. Verso número 5. Anu Dwalpanamanusyat Rasarenus Trayasmritaha Jalarka Rasmi Avagata Kam Evanupatam Agat. Anu, átomo duplo. Ou 2. Paramanu, átomos. Syat, tornam-se. Traçareno, hexátomo. Hexátomo é um átomo de 6 partes, né? É um hexágono, seria aí um hexátomo. Átomo de 6 partes. Trayá, 3. Smrita, considerado. Jala Arca, do brilho do sol através dos orifícios de uma janela. Rasmi. Rasmi, pelos raios. Avagata, pode ser conhecido. Kam Eva, em direção ao céu. Anupatam Magat, subindo. Tradução: a divisão do tempo grosseiro é calculada como se segue: 2 átomos formam um átomo duplo e 3 átomos duplos formam um hexátomo. Esse hexátomo é visível à luz do sol que entra pelos orifícios de uma janela. Pode-se ver claramente que o hexátomo sobe em direção ao céu. Comentário: o átomo é descrito como uma partícula invisível, mas quando 6 de tais átomos se combinam, eles são chamados traçareno, o qual é visível à luz do sol que passa pelos orifícios de uma janela. Verso número 6. Traçareno trikambhunkte yakala satruti smrita sakta bhagas tu vedasya tais tribis tu lavasmrita. A duração de tempo, significado, né? Significado não, sinônimos. Traçareno trictam, combinação de 3 hexágonos, de 3 hexátomos. Bhunkte, o tempo que levam para se integrar. Ya, aquilo que, kala, duração do tempo, sa, que, truti, chamada truti. Smrita é chamada Shatabhaga, sem trutis, tu, mas Veda, chamada um Veda. Se ocorre assim, tair por eles. Triber, 3 vezes, tu, mas lavaha, lava, Smrita. Lava, lava. Smrita, assim chamada. Tradução: a duração de tempo necessária para a integração de 3 traçarenos chama-se um truti, e 100 trutis formam um Veda. 3 Vedas formam um lava. Certificado, sei lá, Prabhupada. Desculpe. Calcula-se. Tem que tomar um gole de água aqui, perdão. Calcula-se que um segundo é dividido em 1687,5 partes. Cada parte é a duração de um truti, que é o tempo necessário para a integração de 18 partículas atômicas. Essa combinação de átomos que se transformam em diferentes corpos cria o cálculo do tempo material. O Sol é o ponto central para se calcularem todas essas diferentes durações. Assim, na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental. A ele ofereço
minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Chinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine. Muito bem, então estamos lendo aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam diferentes descrições, né, neste capítulo 11, diferentes descrições do cálculo do tempo a partir do átomo. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos ter dentro do contexto que nós estamos nos referindo aqui, dentro do que queremos apresentar, é que estamos falando de uma leitura do Srimad Bhagavatam. Então, de acordo com o que nós entendemos da literatura védica, esse texto ele é anterior a essa era em que vivemos. Então, ele tem mais de 5.000 anos e faz parte de um conhecimento que era passado por tradição oral, né, de mestre a discípulo. Nós sabemos pelas descrições que nós temos, tanto do Srimad Bhagavatam quanto do Bhagavad Gita, que em outras eras as pessoas eram muito mais inteligentes. Então, o mestre ele poderia recitar todo esse conhecimento védico para o discípulo, que assimilava esse conhecimento a partir dessa audição. Por isso que uma boa parte dos textos védicos são considerados os shrutis, que é aquilo que é ouvido, né? Que é ouvido pelo discípulo. O próprio Senhor Brahma, nós temos visto em capítulos anteriores, ainda aqui do terceiro canto, como que o Senhor Brahma ele tem esse darshan de Krishna e ele ouve de Krishna, a partir do momento em que Krishna se manifesta ao Senhor Brahma, ele ouve do Senhor Brahma essa descrição do conhecimento védico, descrição do que é este universo, do que é a manifestação cósmica, né? E qual o dever de Brahma, uma vez que ele é o primeiro ser manifestado dentro deste universo, qual era o seu dever para com a arquitetura e projeto, né, e construção, né, da arquitetura e engenharia deste universo material que vivemos, em particular este universo em que vivemos. E isso se repete, né, em todos os universos onde há um ser originalmente manifestado, que é o Senhor Brahma de cada universo, e ele então projeta e constrói cada universo a partir deste conhecimento que é passado a ele nessa tradição oral pela suprema personalidade de Deus. Nós vemos isso até em outras literaturas religiosas, né, que o início é o verbo. No início há esse som transcendental que ilumina e que dá as diretrizes para o projeto da criação do universo, projeto e construção do universo. Muito bem, então, a partir deste capítulo aqui, o capítulo 11, intitulado O Cálculo do Tempo a partir do átomo. Então, primeiro essa perspectiva de que este conhecimento ele é muito anterior ao Império Romano, ou até a era dos egípcios, dos gregos, né? Onde eles começaram a falar do átomo. Esse conhecimento já havia naquele chamado povo que vivia ali nas margens, na planície, né, do rio, perto do rio Sindo, né, os Indos, os hindus, como nós conhecemos hoje, né, em dia, né, que era aquele povo ariano, não naquele conceito adulterado, né, pelos nazistas, mas no conceito daquele povo que vivia naquela região, onde há este conhecimento abundante. Então, há 5.000 anos já se falava dessa partícula fundamental da manifestação material. E o nome que em grego nós conhecemos como átomo. Tomos quer dizer dividido, né? Divisões. Né? Nós temos, por exemplo, antes dessa época dos livros digitais, nós tínhamos aquelas enciclopédias divididas em tomos.
O próprio Srimad Bhagavatam, né, tem várias partes, vários tomos. E o átomo, né, do grego, é aquele que não tem tomos, ou seja, ele não é dividido. Átomo, ele é indiviso. Né? Então, essa palavra Atman, ela também tem a sua origem no sânscrito antigo. Né? Essa palavra do Atman, da verdadeira partícula indivisível, que é a alma, o Atman. Né? Atma. Você vê que a mesma palavra átomo e Atma. Atma, a alma indivisa. Porém, em sânscrito, o átomo físico ele é traduzido aqui em vários textos como... Traduzido não, ele é descrito como Anu. Né? Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui no verso, né? Verso 1, por exemplo, no verso 1, nós falamos... Opa, eu acho que eu entrei no capítulo errado, perdão. Capítulo 11, no verso 1, ele explica que a partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível, não chega a constituir de um corpo, chama-se átomo. Em sânscrito, a palavra é Parama Anu, ou Anu, que é o átomo físico, nesse Parama Anu, essa partícula indivisível, que é o átomo. E ele não constitui-se de um corpo. Agora nós vemos aqui, já começa aqui uma avant-première, um fato interessante de que a palavra Atma, que significa alma, que é verdadeiramente indivisível, é a que foi levada para o conceito do átomo. Né? Você vê que a palavra em grego, átomo, é muito mais perto de Atma do que de Parama Anu, ou Anu. Isso já mostra de que há uma confusão do que é realmente transcendental a este mundo com o que é parte deste mundo. Né? Prabhupada depois menciona aí, mais para frente, a filosofia de Canada, a Shishika, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mais para frente. Né? Mas, então, nós temos aqui, mais de 5.000 anos, esse conceito do átomo. E não apenas do átomo, mas do tempo. E não apenas do átomo e do tempo, mas da relação entre átomos e tempo, né? Que é uma coisa que os cientistas, né, atuais eles se vangloriam dizendo que esse conhecimento tem algumas centenas de anos, né, que veio depois da Idade Média. Porém, nós estamos vendo que ele é muito mais antigo e muito provavelmente inspirou os filósofos gregos já falavam, né, falavam do físico e do metafísico, né, como Aristóteles, né, ele tinha, né, um tratado de física e de metafísica, né, e tudo em base a um conhecimento que veio ali daquele povo mais esotérico, né, que também caminhava ali que vinha do Egito, daquela região dali. Como nós sabemos, no Srimad Bhagavatam, o senhor Parashurama, ele durante 21 gerações, ele foi expulsando vários kshatras ali de Bharatavarsha, né? Na verdade, ele foi aniquilando esses kshatras porque eles eram corruptos, né? Eles estavam tomando o poder para si, eles estavam praticando o que hoje a gente chama de empreendedorismo, né? Ou seja, um individualismo acerbado, pensando só em si, não em termos de sociedade. Então, devido a essa corrupção desses kshatras, o senhor Parashurama, que veio como um brahmana, ele acabou com toda essa classe de kshatras. Naquela época, ele é escrito que vários kshatras fugiram daquela região central de Bharatavarsha, onde viviam mais do Rio Sindo, esse povo ariano, né? E original. E esse conhecimento ele foi se espalhando, né? Pela Eurásia, né? E foi chegando até a Europa e também em outras regiões desse planeta. E
essa tradição ela se espalha pelo mundo a partir daquele momento, né, que o Sr. Parashurama começa a espantar, né, aqueles kshatras que levam consigo todo um século, toda pessoas que acompanham aqueles kshatras em fuga, né, e levam parte dessa cultura para esses lugares, né? Tanto que a gente vê uma correlação muito estreita, né, entre, por exemplo, os semideuses, né, que nós temos na descrição, né, deste universo material, que vivem em planos superiores, perto do que nós chamamos do Monte Sumeru, que passa a ser o Olimpo, lá na mitologia grega, que passa a ser Asgard, na mitologia nórdica. Então, essa tradição ela sai ali, ela trafega pela Eurásia, né? Ela se espalha por todo esse continente. E aqueles gregos lá do Aristóteles, naquele tempo, né, de Sócrates, Platão, eles também tiveram contato com esse conhecimento, com esse átomo. Mas esse conhecimento ele já é muito anterior, né, porque antes, há 5.000 anos, esse conhecimento passou a ser escrito, então, mas muito antes ele era passado de forma oral, né, verbal, de boca do mestre para o ouvido do discípulo. Então, nessa descrição, olha o que nós temos aqui, né? Que o átomo existe como uma identidade invisível. Então, o átomo ele é um ingrediente deste universo. Então, toda essa manifestação material, a Prakriti, ou a Mahaprakriti, ela vai começando a se manifestar à medida em que essas partículas fundamentais são criadas. Vamos falar um pouco mais sobre essa visão, né, da criação, né, em oposição ao que os cientistas falam, da simples manifestação, por acaso, desses ingredientes, em oposição a eles terem sido criados. Mas o foco aqui é trazer que o átomo existe a partir do momento em que ele é criado por Karanodakshai Vishnu, quando ele olha com seu olhar para o oceano causal, né, Mahatattva, e forma a Prakriti. E o olhar como Garbhodakshay, ou melhor, Karanodakshai Vishnu, ele é completamente transcendental, ele não toca na matéria, ele não tem contato direto com a energia material. Esse contato é feito através do seu olhar. E esse olhar de Karanodakshai Vishnu é justamente Mahakala, esse tempo eterno. Então, o olhar de Karanodakshai Vishnu, esse fato está entre nós aqui nesse planeta há mais de 5.000 anos, essa descrição. Vamos pensar nisso aqui. Karanodakshai Vishnu, através do seu olhar, na nuvem do Mahatattva, do grande oceano causal, ele começa a dar forma, ele começa a criar esses átomos a partir de seu olhar. E o seu olhar é o tempo. Mahakala já é descrito como Kala, o grande tempo, ou o tempo eterno, né? Aquele que realmente começa a agitar a matéria. E justamente porque a matéria é agitada pelo tempo, ela não é permanente. Ela não é permanente. O tempo eterno, na verdade, ele existe sem contato com a energia material. É o tempo eterno onde vive Karanodakshai Vishnu, as outras expansões de Vishnu e, no plano espiritual supremo, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, Shri Radha Krishna, que não tem contato com esse tempo material. Por isso que lá é um mundo eterno. E aqui, à medida que o olhar de Karanodakshai Vishnu entra em contato com esse Mahatattva, ele começa a tomar forma e nessa combinação do olhar e a energia externa, o tempo e a energia externa, então a energia externa ganha essa aparência de vida, que é o movimento. Então nós temos aqui a partícula do átomo
a partícula física, a primeira manifestação física, com o fator do tempo e aí o movimento, né? Então, é o movimento da criação desses universos, né? Então, isso é muito parecido com as teorias modernas dos cientistas, que eles estão importando, ainda que não reconheçam isso, estão importando esse conhecimento que já veio, né, dos gregos, passaram pelos cientistas, né? E aí eles têm essa concepção de uma grande explosão, um grande Big Bang, que é exatamente dali que vem essa grande expansão, essa grande manifestação. E aí você tem o átomo, a partícula física, você tem o tempo e a movimentação, a expansão. Isso é o grande Big Bang. Então, da mesma forma, quando Kanandakshay Vishnu olha para o Mahatattva e começa a criar os inumeráveis universos a partir do seu sopro, então, isso também existe, né, em várias culturas dentro do nosso mundo, né, do sopro da vida, né? Então, quando o Mahavishnu ele através da sua respiração ou perspiração, ele cria esses inumeráveis universos, olhando a Mahatattva com o tempo e a criação dessas partículas sutis, que são os átomos. Você tem aí a matéria, o tempo e o movimento sendo criado, e há como se fosse uma grande explosão, que é até no máximo onde os cientistas chegam, que é o Big Bang, a grande explosão e a expansão deste universo material, que eles conseguem, com seus instrumentos, as medições, perceber a expansão do universo, que nada mais é do que esse grande olhar do tempo eterno sobre a Prakriti, sobre a natureza material, né? Então, e é daí que começa a surgir essa questão do espaço e do tempo, né? Do espaço e do tempo. O espaço ele vem a partir da criação da partícula física e da sua movimentação. Então, através do movimento, através do tempo, você tem aí também o espaço, que é o elemento sutil, né? Entre os elementos grosseiros, ele é o mais sutil, né? Nós chamamos de éter, né? Vocês sempre ouviram falar na filosofia Sankhya, né? Que é um tipo de classificação. A gente ouve falar, né? Terra, água, fogo, né? do mais grosseiro para o mais sutil, né? Terra, água, fogo, ar e éter. O que é esse éter? Esse éter é justamente esse espaço, né? E ele vem aí, que é um espaço que é preenchido por essa entidade viva, sutil, a entidade viva não, essa entidade inerte, física, sutil, que é o átomo. Então, o átomo ele existe dentro desse éter, que é o espaço. E à medida que ele é afetado pelo tempo, impulsionado pelo tempo, ele se move, né? Então, aí é assim que esse universo material é criado. E aqui o Srimad Bhagavatam, ele menciona essa criação dessa forma um pouco mais técnica, né? Já foi mencionada a criação do universo, nos primeiros cantos do Srimad Bhagavatam, eles sempre, esse é um assunto recorrente da criação, né? Ele fala de Brahma, fala dos planetas arrumados na flor de lótus, que nasce do umbigo de Garbhodaksha e Vishnu dentro do Srimad Bhagavatam, né? Porque o Srimad Bhagavatam ele é o texto completo de todas as descrições de conhecimento, né? E aí, aqui Prabhupada, no significado do primeiro verso, ele explica que o átomo é a diminuta forma sutil do tempo eterno. Essa partícula física, a partir do tempo eterno, ela dá essa criação do átomo, que com a criação desse átomo, a partir da forma sutil do tempo eterno, você tem espaço e você tem movimento, né? Com consequências da criação do átomo. Muito bem. Continuando aqui, nós
nós vemos aí que essa variedade de átomos, né? Porque eles vão se combinando, como foi falado aqui, né? Já nesse segundo verso que nós lemos hoje, está descrito o seguinte, que os átomos eles são o estado fundamental do universo manifesto, ou seja, é o fundamento, né? É a base. É dali, a partir do fundamento, que coisas mais complexas são criadas, né? Quando eles estão em suas próprias formas, sem constituir corpos diferentes, ou seja, sem se agregar a outros átomos e constituir corpos, eles são chamadas de unidade ilimitada. Então, há um número ilimitado de átomos, porque essa é a partícula que vem a partir do olhar de Mahavishnu, o Anandashai Vishnu, para o seu olhar Kala para a Prakriti, né? Mahatma. E aí é a criação de limitados átomos, né? Claro que nós temos diferentes corpos, mas os átomos eles constituem toda a manifestação completa. Então, mesmo em lugares onde supostamente há o vácuo, porque há espaço, no espaço há átomos, né? Porque eles estão navegando ali naquele espaço. Então, você tem espaço, você tem movimento, você tem partículas físicas sutis, que são os átomos, né? Essa é a matéria, tempo, espaço que ela existe. Por isso que essa diferença entre elementos mais grosseiros de terra, que tem esse aspecto mais grosseiro, né? Muitas vezes muitas vezes um devoto, ou mesmo, principalmente um não devoto, ele vai olhar para essa descrição, terra, fogo, água, é. Poxa, a gente tem tabela dos elementos periódicos, muito mais avançado que isso. Não, isso é uma classificação, é uma taxonomia de você entender a natureza de diferentes elementos que são agrupados nesse tipo de classificação. Alguns são mais grosseiros, apresentam esse aspecto mais sólido, né, na forma de terra. Alguns são mais sutis, né, daí você vai da terra, né, vai para a água, vai para o fogo, cada vez uma classificação mais sutil até você chegar no éter, que é entre os elementos grosseiros, é o mais sutil deles, que é esse espaço onde está ali o átomo, né? É uma forma de classificar. Inclusive aqueles alquímicos, né, que combinavam esse conhecimento esotérico, né, que buscavam a transmutação química, eles falavam muito dessas divisões de terra, água, muito influenciado pela filosofia Sankhya. E é claro que nós sabemos que a verdadeira transmutação que essas escolas esotéricas buscavam não era transformar chumbo em ouro, né? Isso era uma fachada. Na verdade, eles queriam transmutar a própria existência material numa existência espiritual. Eles sabiam que era necessário transmutar-se, livrar-se da ignorância. É uma pena que eles não tiveram contato, né, direto com o movimento Chaitanya Mahaprabhu, até porque Chaitanya Mahaprabhu é posterior a eles, mas eles buscavam resquícios desses textos, de que falam dessa transmutação. Então, isso vem da alquimia, né? Isso foi só um desvio aqui nesse trajeto que nós estamos cumprindo hoje aqui, né? Então, esse foi o verso 2. No verso 3, fala-se já de que pode-se avaliar o tempo medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos, né? Então, isso é muito comum. Qualquer aluno que vai para uma aula de física, ele vê que se você tem ali um ponto A e um ponto B, se algum objeto ele se transporta do ponto A para o ponto B, ali se decorre tempo, né? E o movimento, que é medido por velocidade, ele é sempre uma razão entre tempo e espaço. Por isso que a gente fala, o carro veio em grande velocidade. Que velocidade? Ele veio a 120 quilômetros por hora. Então, você vê a relação de espaço, 120 quilômetros por hora, uma relação entre espaço e tempo. É daí que vem o movimento.
e que está escrito aqui nesse texto, que é muito anterior, há muito mais de 5.000 anos. Né? Então, já te dizia ali que você pode avaliar o tempo medindo-se o movimento da combinação atômica de corpos. Agora, o que é descrito aqui, que ficou velado como um conhecimento hermético, é que o tempo é a potência da toda a personalidade de Deus, Hari. É isso que aí os cientistas eles meio que apagam nessa descrição. O tempo o que é o tempo? Eles não têm uma solução para o que seja o tempo. E aqui é descrito aqui no Srimad Bhagavatam que o tempo é a potência da toda poderosa personalidade de Deus, é uma potência que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico. Então, o Senhor Hari, que não é visível no mundo físico, ele controla todos os movimentos físicos, como através desse olhar da sua potência do tempo. Assim, ele controla todos os movimentos. E controla o tempo, controla o movimento. Vamos ler aqui uma breve descrição também do verso, agora número 4. Nós lemos 6 versos. Né? No verso 4, se diz que o tempo atômico é medido de acordo com sua órbita num espaço atômico em particular. Esse tempo cobre o conjunto e manifesto de átomos, que é chamado do grande tempo. Né? Então, o Prabhupada explica já aqui no significado que tempo e espaço são termos correlatos, nós já acabamos de ver isso aqui, né? E o tempo é medido de acordo com a sua órbita cobrindo determinado espaço de átomos. Então, os átomos eles cobrem um determinado espaço. Né? E aí, Prabhupada menciona aqui que o tempo padrão é calculado de acordo com o movimento do Sol. Como nós sabemos, cientistas hoje, eles calculam o tempo, o movimento. Eles têm uma referência que é a velocidade da luz, onde está baseada em toda a teoria da relatividade de Einstein, inclusive, que chega na velocidade da luz. O que é a velocidade da luz de acordo com a teoria moderna, é a velocidade que não se pode superar. E ela é calculada de acordo com esse movimento, né? Que é o movimento dos átomos. Aqui no Prabhupada escreve no Bhagavatam, em outras literaturas védicas, que é o tempo que o Sol, ou a luz do Sol, leva para passar por um átomo que é calculado como um tempo atômico. Né? Agora, cada planeta tem a sua órbita para girar. Daí você pode dizer que em cada planeta você pode, ou cada plano de existência, você terá diferentes passagens do tempo. Isso foi o que Einstein, agora, recentemente, algumas dezenas de anos, ele propôs que o tempo é relativo, depende de onde você estiver. Em maior movimento, se você estiver muito próximo da velocidade da luz, ou seja, em grande movimento, muito acelerado, esse tempo vai passar de uma forma muito mais rápida de quem estiver num plano onde o movimento seja muito menor. Então, nós vemos, né, nessa teoria científica, quanto mais você se aproximar da velocidade da luz, mais rápido o tempo vai passar para você. Né? Mas isso já era conhecido aqui dos Vedas, né? E Prabhupada menciona aqui que o cálculo completo do tempo da criação, manutenção e dissolução, medido em termos da órbita da totalidade dos sistemas planetários até o final da criação, é conhecido como o Kala Supremo. Né? Aqui no verso em sânscrito é Sakala Panamo Maham. Esse tempo, ele, além de ser Panama, ou supremo, né? Param é supremo, né? Sakala Panamo Maham, ele é grande e é supremo. Então ele é Panamo Maham, esse Kala, né? Que é o tempo total de todos os planetas, de todos os universos, de todas as rotações, de todos os movimentos. Esse é o tempo total da criação, que é equivalente a uma respiração de Ganadakshai Vishnu. Depois ele absorve tudo na sua. Né? Ele inala, ele, na verdade, ele exala, depois ele inala,
esse tempo da inalação e exalação, que é esse Kalama Paramo Maham. Já aqui no verso 5, já nos aproximando aqui mais do final, né? Temos 6 versos, né? Nós temos que a divisão do tempo grosseira, me desculpa, eu caí no mesmo erro 2 vezes, né? Quando eu li e agora de novo. A divisão do tempo grosseiro, quem é grosseiro é o tempo, né? A divisão, né? A divisão do tempo grosseiro é calculada como se segue. A divisão é calculada assim: 2 átomos formam um átomo duplo. Quem já não viu isso numa aula de química, né? Você tem ali um átomo de hidrogênio, ele se combina num átomo de hélio, e aí o número atômico do hélio é o dobro do número atômico do átomo de hidrogênio, né? E aí 3 átomos duplos, 3 átomos de hélio vão se combinar num hexátomo, num átomo de 6, né? E esse hexátomo, ele é visível. Agora eu fiquei curioso para saber. Um momentinho. É o carbono, isso eu queria ter certeza. Olha como é interessante, né? O carbono, ele é o número 6. E o carbono, ele é a base da vida orgânica. Então, veja como isso é fantástico aqui, né? A divisão do tempo grosseira é a seguinte: 2 átomos formam um átomo duplo, né? Então, um átomo de o hidrogênio, né, que é aquele átomo mais simples, né, ele se transforma em hélio e 3 átomos de hélio vão se combinar e formar o carbono. Então, nós estamos vendo que os cientistas eles esbarram nessa realidade, eles conseguem uma descrição dentro da imperfeição dos seus sentidos, eles conseguem uma certa aproximação, né? Uma certa exatidão, porque eles falam, né, das combinações desses elementos, isso é real. Você vê, no chamado mapa fala de um átomo mais simples combinando em 2, depois esses 3 desses 2 vão formar um átomo com 6, número 6. Então, eles percebem eles têm essa exatidão, o processo científico ele tem seu mérito, eles realmente se dedicam, eles descobrem coisas incríveis. Se a gente tomar em consideração de que a mente é imperfeita, os sentidos são imperfeitos, o que esses cientistas conseguem descobrir é fantástico. Nós temos que tirar o chapéu para eles, assim, nesse sentido. Eles apenas erram, e apenas, né, é um eufemismo aqui, eles erram ao tirar a Krishna, ao tirar o senhor Kanandaksai Vishnu, né, o senhor Mahavishnu, dessa equação. Mas eles têm razão em muitas coisas que eles vão observando. Eles observam o Big Bang, eles veem a expansão do universo, eles veem átomos mais simples transmutarem em átomos mais complexos, né? E os elementos mais e o elemento orgânico, né? A partir do carbono, né? Criado a partir disso daí, né? Então nós temos essa e de novo a comparação do brilho do sol, né? E aí esse átomo mais complexo é o traçareno, né? Que é o hexátomo, que é o átomo de carbono, né? Anur dual, Anur é o átomo, né? Dual são 2, para Manunciar traçarenos traia. Né? 3 desses átomos duais, né? Dual é dual, né? Engraçado, né? A mesma palavra em sânscrito e em português. Dual. Só que dual em sânscrito é com U no final, e dual em português é com L no final, mas é a mesma palavra. Né? Muito bem. Então, esses 6 de tais átomos eles são, então, esse traçareno. Eles vão se combinando, né? E aí já podem ser vistos, né? Uma partícula de poeira diminuta, né?
Muito bem. Agora, tem uma afirmação aqui no Shimad Bhavata, no verso 6, que é o último que nós lemos, que a duração de tempo necessária para a integração de três tracharenos, de três desses atos, a combinação desses três atos, é um trut. E sem truts formam um Veda e três Vedas formam um Alá. Daí eles vão calculando o tempo a partir disso. Ah, e o que tem isso a ver com, com a luz e o movimento? Tem tudo a ver. Nós acabamos de ter aqui a descrição do que ocorre no Sol. O que ocorre no Sol é um fenômeno chamado de fusão nuclear. Por que o Sol brilha? Por que a luz ela emana? Por que a luz percorre os famosos 300 mil metros por segundo, na velocidade da luz, que onde se baseia toda a teoria da relatividade de Einstein e tal? O que acontece no Sol é a fusão desses elementos. Então, você tem átomos que vão se fundindo. Nós temos dois tipos de reação nuclear conhecida. Um é a fissão, onde você destrói um átomo, que é o que foi empregado, né? Está na moda aquele filme, né, do Oppenheimer, né? É o que é empregado na bomba atômica. Você tem uma fissão nuclear, você destrói átomos de urânio enriquecido ou plutônio enriquecido. Né? Plutônio tem mais nêutrons. Isso já é outra. Já vamos entrar em outra seara. Mas, enfim, a bomba atômica é uma fissão, se destrói a matéria e aí tem uma grande liberação de energia de uma forma, no caso da bomba, de uma forma incontrolada. Né? E depois os cientistas conseguiram tentar controlar essa fissão e formaram essas usinas nucleares, que acontece dentro de uma usina nuclear e que eles vão destruindo esses átomos de urânio, de plutônio, e através dessa fissão eles transformam essa fissão em energia e aí transformam essa energia em energia elétrica, esse movimento ali, as turbinas, e formam ali através do magnetismo, né, a, a corrente, né, a corrente elétrica, dos elétrons, né, e formam energia elétrica. Então, vocês veem, os cientistas eles estudam, eles têm muito mérito, né? Eles conseguem manipular esses elementos assim de uma forma surpreendente, né? Então, só que, claro, que essa energia não é uma energia limpa, a gente sabe que gera muito lixo atômico, a radiação ela é muito nociva, né, aos seres vivos e tal, provocam várias doenças. Mas, enfim, a fissão nuclear é o que existe nas usinas nucleares e nas bombas, né, nas bombas nucleares, que é uma estupidez humana que matam centenas de milhões de pessoas de uma só vez, como se fosse algo meritório, ao contrário, né? Algo demoníaco. Mas, enfim, também as crianças dão lugar a que essas coisas possam existir. Né? No Sol acontece o contrário, não é uma questão de uma fissão, é uma fusão. Os átomos vão se fundindo em átomos mais complexos, né? E aí libera também essa energia da luz, que inclusive é uma energia muito mais limpa do que a fissão. Então o Sol está ali brilhando. Aí, é claro, temos aquela pergunta, né? Que é, voltamos à relação de luz, movimento, de massa, né? Tudo envolvido nisso. Há um limite para isso, à medida que os elementos vão se fundindo e a estrela vai ficando cada vez mais pesada, cada vez ela vai estar menor, né? Ela vai consumindo, ela vai se consumindo nesse processo de liberação de energia, é claro. E aí nós temos que encarar, né, a temporariedade deste mundo. E é por isso que, embora nós possamos ter acesso a essas descrições e tudo, nós temos que tentar compreender que tudo isso é um cenário, tudo isso é criado a partir do Mahakala, do tempo. E esse tempo ele é um tempo que realmente consome tudo que é criado nesse universo, tudo está destinado a ser destruído. Tudo está destinado a ser destruído. Muitos cientistas já levam em consideração que, a partir do momento que o universo vai até um certo limite de expansão, né? A gente não sabe o que existe depois do universo, mas enfim, e depois o universo vai se encolher e vai. Existe essa teoria. Essa teoria é o que nós lemos no Srimad Bhagavatam, né?
uma exalação de Mahavishnu, essa criação. Depois ele inala, ele encolhe tudo isso. E aí tudo deixa de existir, tudo vai se fundir, amalgamar no seu brilho, no Brahma Jyoti, né? E aí a gente vai depois ter uma outra criação, né? E, bom, eu acho que a gente cobriu aqui todos os assuntos, né, que foram... Eu estou sentindo falta de alguma coisa que o Prabhupada mencionou. Estou voltando aqui, que eu cheguei a mencionar aqui. Deixa eu ver. Logo no primeiro verso, olha só. Descrição atômica do Srimad Bhagavatam, seu significado de Prabhupada. É quase a mesma que a ciência moderna do atomismo, assunto este explicado mais detalhadamente no Paramanuvada de Canadá. Muito bem, acontece que Canadá, ele é autor da filosofia Vaisheshika, né? E aí ele para aí nesse Brahma impessoal. Tá? Essa história do universo, tudo ser criado a partir de um Big Bang, de uma grande explosão de luz, de energia, onde esse átomo de número 1 foi criado, e desse 1 vem 2, e 2 depois multiplicado por 3 vem o carbono e os átomos mais complexos, e depois todo o encolhimento disso, né? Tudo isso já era descrito, né, por Canada. Só que isso dá origem a uma filosofia Mayavada, a filosofia de que isso é um mecanismo que existe por si só. Porque, como estava dizendo, os cientistas eles chegam perto dessa descrição, porém eles tiram a existência de Krishna, do Mahavishnu, dessa equação. Eles ficam só com esse aspecto do primeiro átomo, da combinação dos átomos, esses átomos combinar em átomos mais complexos, e aí vai nessa expansão, nessa luz, nesse movimento, nessa energia, aí esses elementos vão se combinando em outros elementos, até surgirem proteínas que se combinam, formam células a células, e aí eles perdem totalmente de vista o verdadeiro átomo, que é a Atma, alma espiritual, que é inserida também nesse olhar de Mahavishnu, quando ele faz essa prática se movimentar, ele também insere as almas espirituais, que são o verdadeiro átomo do universo, que constituem o ser vivo que ocupam, esses seres vivos que ocupam esses corpos materiais, né, que somos nós, que vivemos aqui dentro dessa grande ilusão. E só a literatura védica, só grandes acharyas como Srila Prabhupada, que nos iluminam e traz esse conhecimento mais completo, que vai além dessa descrição física, material, materialista. Né? Então, mesmo filósofos que suportam as descrições védicas, lembro que as 6 escolas dos Vedas, a escola de Canadá é uma delas. Embora embora ele não negue os Vedas, embora ele aceite os Vedas como conhecimento, ele monta essa filosofia de que tudo vem dessa combinação de átomos. Isso aí, mais tarde, ele dá origem ao impersonalismo. Né? Por quê? Por isso que o Brahma Samhita ele é tão vital, tão importante para que nós possamos compreender a verdadeira natureza deste universo material. Né? Então, nós temos, por exemplo, no verso 35, né, da Brahma Samhita, é dito que Ekopiasau Rachaitum Jagadanda Kotin Yakchaktirasti Jagadanda Chaya Jadantaha. Adantarastha Paramanu, ele faz menção a esse Paramanu, esse átomo, olha. Adantarastha Paramanu Chayantarastam Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. Ele diz o seguinte, que ele adora Govinda, Brahma, né? Adora Govinda, o Senhor primordial, que é a personalidade de Deus original, né? Govinda Madipurusham. Através de sua expansão plenária parcial, Mahavishnu, ele entra na natureza material e, em seguida, em cada universo, aí já como Garbhodakshai Vishnu, e depois, como Kshirodakshai Vishnu, entra em todos os elementos.
incluindo os átomos da matéria. Adantara está Paramanu, ele entra, Adantara está Paramanu, esse átomo. Né? Jantrastan, ele está lá, ele está lá. E essas manifestações da criação cósmica, ele está tanto dentro da grande manifestação cósmica dos universos, então ele está ali em cada universo, que é uma grande manifestação cósmica, né? Como o Garbhodakasha e Vishnu, mas ele está na manifestação diminuta do átomo físico, como Garbhodakasha e Vishnu. Né? Então, se a gente vê aí o microcosmo e o macrocosmo, eles são idênticos, né? Que também é um princípio hermético, né? O que está embaixo igual está em cima. Então, nós temos um microcosmo com essas manifestações de Govinda nos universos individuais, na forma de Kshirodaksha e Vishnu, né? Enquanto no Maha, no canto nos universos, como Garbhodakasha e Vishnu. E tudo vem dessa grande exalação de Mahavishnu ou Karanodakasha e Vishnu. Né? Podemos esquecer que Krishna é a causa de tudo, né? Jamadhyasya Jata, ele é a causa de toda a criação, né? Inclusive de todos os elementos materiais, né? E tem um comentário chamado no livro de Krishna, né? Sobre esses filósofos, né? Prabhupada diz o seguinte: ó, em seguida, ele está falando das escolas dos Vedas, né? Fala do Sankhya e como ele até chegar no Vedanta, né? Que é o verdadeiro conhecimento védico, ele passa por essas escolas. Aí fala dos filósofos como Gautama e Kanada. Gautama foi quem criou a Nyaya, né? A lógica. Então, ele diz que eles estudaram minuciosamente causa e efeito dos elementos materiais, né? Causa, os elementos, eles mergulharam nesse conhecimento aí da criação, né? Do universo, e eles chegam à conclusão que a combinação atômica é a causa original da criação. Eu estava mencionando para vocês, eles acabam se confundindo com esse conhecimento, achando que essa criação atômica é a causa da criação. E ele, Prabhupada, menciona, né, que os cientistas seguem os passos, né, de Gautama e Kanada, que propuseram essa teoria chamada Panumanavada, né, que tudo vem da manifestação material. Né? E de modo igual, o Prabhupada continua um parágrafo seguinte, né, algumas sentenças. Depois disso, o Prabhupada explica que, de igual modo, os impersonalistas encabeçados por Ashtavakra e posteriormente por Shankaracharya aceitam a refulgência Brahman pessoal como causa de tudo. Então eles vão até aquele brilho impessoal, aquele brilho onde está o Mahatattva, né? Eles não conseguem passar desse brilho material, que é o limite, né? Entre o que é material e transcendental. Eles não têm acesso ao conhecimento transcendental. E é por isso, para concluir aqui, que nós temos essa obrigação de mostrar essa variável, ou essa constante fundamental nessa equação do entendimento do universo, que é Krishna, a suprema personalidade de Deus, Govinda, Adipurusha, a pessoa original, a quem nós adoramos. Que só quando a gente coloca Govinda nessa equação é que tudo isso aí faz sentido. E isso foi o que Prabhupada nos deu livremente, de graça, de presente, né? Como aquela história do ladrão que soube que um determinado sábio tinha uma pedra filosofal, ele achava que a pedra filosofal, voltando naquele papo lá dos alquímicos, né? Que a pedra filosofal servia para transformar qualquer metal em ouro, né? Eles foram atrás, aí amarraram lá o sábio e vasculharam a casa dele inteiro. Cadê? E aí, sem falar, né? Um sábio, e o sábio lá amarrado, todo mundo vasculhando, até que um deles perguntou: onde é que você guardou? Onde é que você jogou? Cadê? Cadê a pedra filosofal? Aí ele falou: poxa, aí vocês estão buscando, cara? Tá lá, joguei lá no lixo, tá lá na lata de lixo, tá lá fora. Aí os caras foram lá correndo, acharam e saíram correndo, né?
conseguimos. Aí depois eles pensaram, pô, o cara jogou no lixo isso daí, então ele deve ter uma coisa muito mais valiosa do que transformar, né, metal em ouro, né? E aí era um sábio que passou para eles esse conhecimento, né? Então o Prabhupada esse sábio que tem o Mahamantra e se ele tiver algo que transforma metal em ouro, ele vai usar para construir templos para Krishna, comunidades para os devotos e publicar livros e vender esses livros e distribuir esse conhecimento, que é muito superior ao acúmulo de riqueza, ao acúmulo de ouro, porque vai terminar, vai se fundir tudo no corpo transcendental de Mahavishnu, né? Então, por isso que Krishna diz, né? No Bhagavad Gita, a gente não pode esquecer, né? Aham Sarvasya Prabhava, porque ele é a causa original de tudo. No final, tudo é causado, isso que importa. Aham Sarvasya Prabhava, porque ele é a causa original de tudo. E matar Sarvam Pravartate, de mim tudo tem existência, né? Então, embora os átomos combinem, façam essas combinações materiais, esses átomos são gerados a partir da suprema personalidade de Deus e não se apoia essas filosofias de Gautama e Kanada e dos impersonalistas, como Astavakra e Shankara, e muito menos essa conclusão dos cientistas, que têm razão em várias coisas, mas tiram essa constante da equação deles, que é o Vinda, o ser original, Adipurusha. Muito bem, então creio que esgotamos aqui o nosso tempo. Vou terminar aqui e vamos ler alguns comentários aqui das pessoas que ainda estão conosco aqui hoje, nessa manhã transcendental do dia posterior à grande comemoração do aparecimento, dos dois grandes aparecimentos de Krishna e do aparecimento de Srila Prabhupada. Hare Krishna. Vamos ler aqui alguns comentários, né? Até o momento temos 14 comentários. Fernando Araújo, bom dia. Bom dia, Fernando. Marcos Hanuman. Hare Krishna, reverências para Bodhisundara. Todas as reverências também. Todas as glórias a Srila Prabhupada e aos devotos reunidos. Haribol. Marcelo Magalhães nos trouxe aqui várias flores. Muito obrigado, reverências. Alexandre Nunes, Hare Krishna, bom dia, Alexandre. Sérgio Azevedo. Nosso Sanatana é o Prabhupada. Hare Krishna, reverências. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Otávio Daniel, Hare Krishna. Não, Sérgio Azevedo é um Sérgio Pacheco. Desculpa, acho que eu confundi o Sérgio, perdão. Esse sim é o nosso querido Prabhupada. Hare Krishna, Haribol, todas as glórias Srila Prabhupada. Minhas reverências super Prabhu Sundadasa Goswami. Ele é demais, muito gentil. Reverências, Prabhu. Sim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só. Né? Claro, Krishna é Deus, vem e com o verbo ilumina Brahma. No princípio era ele, é o verbo. E no princípio é o que está atrás de tudo, por trás de tudo, né? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele veio aqui e especificou ainda mais esse conhecimento aqui, né? Shirley Jakubowski. Bom dia, Hare Krishna, Hare Krishna. Otávio Daniel Neves Maria. Por mais inteligentes que possamos ser, ainda não estamos prontos para compreender toda a sabedoria divina. Mas isso não quer dizer que não devemos continuar a busca por essa sabedoria. Cabe a nós apenas nos esforçarmos e sabermos onde encontrar o básico que irá nos ajudar com isso. E o Sastra Sangha, Sadhu Sangha,
e principalmente o Parampara é a base que nos alicerça a esta ascensão. Correto, exatamente. E não podemos nos esquecer que Krishna promete na Bhagavad Gita, né? Que Satatani, aqueles que estão sempre ocupados, Dadami Buddhyogantam, Krishna lhe dá essa inteligência, né? Lhe dá essa inteligência divina para que nós possamos compreender. Nossa sabedoria, ela vem de Krishna também, até a sabedoria para compreender esse conhecimento vem de Krishna, e Krishna dá. Ele diz Dadami Buddhyogam Tamaham, com a qual você vem a mim, né? Tesão Satata Yutanam, para aqueles que estão sempre ocupados no serviço devocional. Para eles, Krishna dá essa inteligência. Marissa Santos, Hare Krishna, Marcos Hahnemann, complexo, essa parte do conhecimento ocidental. Correto. Eu busquei aqui, eu tive que fazer realmente um overview. Vocês leram, acompanharam a leitura desses 6 versos, né? Eles realmente descrevem um conhecimento mais técnico. É necessário que eu tentasse esclarecer, né? E não pude fugir desse aspecto mais complexo do conhecimento ocidental, mas ele, quando bem compreendido, ele alicerça ainda mais o nosso conhecimento de que Ramsarvasya Prabhavu, que tudo vem de Krishna. E isso serve também para que nós possamos ainda ter mais admiração ainda por Krishna e mais convicção na prática do serviço devocional transcendental, que nos leva e ajuda a levar outras pessoas para Krishna, certo? Marcelo, será que seria possível a viagem no tempo? Bom, para Krishna, sim. Inclusive é dito, né? E Krishna, no próprio Brahma Samhita, ele conhece tudo, passado, presente, futuro. Krishna, ele conhece tudo isso. Mas isso é sempre, mesmo dentro desse universo, lembre-se que esse tipo de tempo ele existe no universo material, então ele é uma ilusão. Então não adianta, se você sair de um ponto da ilusão para outro ponto mais avançado ou mais atrasado da ilusão, você vai estar dentro dessa ilusão do mundo material. Não faz muito, não, assim, não, no final não vai trazer nenhum benefício, né, a viagem do tempo. Talvez se fosse para corrigir, né, aqueles erros que nós cometemos, né? Vamos voltar, eu faria tudo diferente. Se eu voltasse ali, talvez a gente não tivesse feito metade das milhares ou milhões de bobagens que nós temos feito nessas inumeráveis vidas, né, que vivemos, e mesmo nesta vida, né? É interessante isso daí. Mas lembre-se, né, que o tempo, essa criação, embora o tempo seja o que está mais perto, né, da parte transcendental de Krishna, ainda assim a manifestação do tempo que é esse próprio universo material, que ele é ilusório, então não faz muita diferença. Mas sim, para Krishna ele pode ir presente, passado, futuro, ele não está limitado a isso não. Nós estamos, né? Marcos Hahnemann, complexo, porém atraente. Muito bem, gostei. É complexo e atraente e envolvente. É o interesse de se aproximar de Krishna que nos seduz em conhecer cada vez mais essa consciência. Haribol, exatamente. É algo que, mesmo com assuntos complexos, à luz dos grandes acharyas, como Srila Prabhupada e o Srimad Bhagavatam, eles ainda têm esse poder de fortalecer ainda mais a nossa fé, né? Shirley Jacobovs, obrigado pela aula com muita sabedoria. Vocês veem que são incríveis, né? De poderem ouvir e acompanhar, né? Você vê que essa é para poucos, né? Vocês estão entre esses poucos que conseguem compreender e ouvir, né? Então, muito obrigado, eu que agradeço. Tem tempo no mundo espiritual? Não. Tempo não existe no mundo espiritual, não. Esse é o conceito de eternidade. Se há eterno, não há movimento nem tempo desse modo que nós conhecemos. É de uma outra natureza, completamente espiritual, completamente diferente. Claro que a gente vê, sabe que Krishna, ele toca a flauta, ele dança com as golpes, ele
né? Ele tem seus passatempos transcendentais, mas isso não é tocado pela energia material. Então, não é esse tempo como nós conhecemos, ele que traz, né, a entropia de tudo que existe, ou seja, a falência de tudo que existe dentro desse universo. Esse tempo não existe no, no, no mundo espiritual. O que existe lá não é a manifestação de Maya, e sim de Mahamaya. É um outro tipo de energia, né? Que vem de Shrimati Radharani, que é essa energia de você estar sendo ocupado no serviço a Krishna. Você tem uma relação com Krishna. Por exemplo, quando Mãe Yashoda amarra Krishna e briga com Krishna, ela está nessa Mahamaya, mas isso é eterno. São os passatempos eternos de Krishna. Não tem essa contaminação desse tempo material como nós conhecemos. Tá bom, gente, passei já bastante, né, do tempo, né? Marcos Hahnemann, obrigado, Prabhu, pela esclarecedora de Aisila Prabhupada. Hare Krishna, muito bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, é um pequeno reflexo da sabedoria de Srila Prabhupada, né? Que sem ele, com certeza, eu com certeza estaria aí envolto em várias teorias nihilistas, impersonalistas, para tentar explicar. O mais curioso que a pessoa seja, se ela não for iluminada pelo Acharya, ela não é nada. Então, todas as glórias ao verdadeiro mestre da Prabhupada. Hare Krishna, bom dia a todos.